Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e eu trago todos os detalhes, as estatísticas, a previsão de público para o clássico no Maracanã. Fique comigo até o final do vídeo que eu te conto todos os detalhes. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Olá para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse é o Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista. Obrigado a você que é inscrito no canal e você que não é inscrito ainda, está chegando pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário, deixe também o seu like para ajudar o nosso canal a continuar a crescer. Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, 4 da tarde no Maracanã, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que vale muito para o Fluminense, que está brigando pela vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores da América do ano que vem e também a premiação do Campeonato Brasileiro, que esse ano vai pagar uma bolada para os primeiros colocados. O Fluminense está de olho nessa grana. 29 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o Clássico. O Botafogo teve direito a 10% da carga de ingressos. Tentou, junto à diretoria do Fluminense, aumentar esta carga, mas o Fluminense não topou, não aceitou, porque no jogo de ida, no Engenhão, o Botafogo deu só 10% da carga de ingressos para o Fluminense se sentiu no direito, e com todo o direito, de recusar o pedido do Botafogo. Então o Botafogo vai ter aí cerca de 4.600 torcedores no Maracanã. O Fluminense, então, já vendeu até agora 29 mil ingressos. Suponho aí, estou imaginando aí um público de 33, no máximo 34, 35 mil torcedores nesse jogo entre Fluminense e Botafogo. As duas equipes já se enfrentaram 333 vezes na história do confronto. O Fluminense leva uma vantagem sobre os alvinegros. O Fluminense venceu 123 clássicos contra 108 do Botafogo. Também houve 102 empates. O Fluminense marcou 485 gols, sofreu 441 gols. Mas nos últimos clássicos entre Fluminense e Botafogo, o Fluminense vem dominando amplamente o confronto. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, o Fluminense ganhou 7 vezes. 7 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas uma derrota. E mesmo assim, a derrota do Fluminense para o Botafogo, aquela no Campeonato Carioca, na segunda partida da semifinal, o Botafogo venceu por 2-1, mas o Cano fez o gol aos 51 do segundo tempo, que é gol de barriga do Cano, e o Fluminense foi para a final do Campeonato Carioca, porque tinha vencido o primeiro jogo e também tinha a vantagem, né, de 2 resultados semelhantes. O Fluminense acabou se classificando para a final do Campeonato Carioca, foi o campeão carioca. Então, a única vitória do Botafogo sobre o Fluminense nos últimos 10 confrontos entre os dois times, quem comemorou no final foi o torcedor do Fluminense. Uma ampla vantagem aí sobre o Botafogo, mas, meus amigos, esse jogo vai ser diferente dos últimos jogos, principalmente do último, quando o Fluminense dominou a partida no Engenhão. Foi 1-0, mas poderia ter sido 4, 5 tranquilamente. O Botafogo se reforçou durante a janela de transferências, coisas que o Fluminense não fez, né? Porque dizer que o Marrone e o Alan foram reforços, não foram, porque o Alan não jogou nenhuma partida ainda, nem entrou em campo, e o Marrone, né, ainda não disse a que veio. Então o Fluminense é como se não tivesse se reforçado. Botafogo não. O Botafogo trouxe jogadores que melhoraram a equipe, tanto é que o Botafogo estava flertando ali com a zona do perigo, e hoje o Botafogo já sonha com a classificação para a pré-Libertadores. Mas, de qualquer forma, eu vejo o Fluminense como favorito para esse jogo, embora seja um clássico. O Fluminense não tem problemas para essa partida. O técnico Fernando Diniz deve fazer apenas uma mudança, a entrada do Nino, a volta do Nino, a zaga, ele que não enfrentou o Avaí, o Nino jogando na vaga do David Braz, inclusive fez um gol na vitória por 3-0 sobre o time de Santa Catarina. O Fluminense então vai a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Calegari, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Iago Felipe e o Germancano no ataque, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem alguns desfalques aí, como o Tietê e Lucas Fernandes.
e deve ter a volta aí do Patrick de Paula ao meio de campo, ele que não vinha sendo nem relacionado, deve ser a opção aí para o meio de campo do Botafogo. Eu falava sobre o perigo, né, que representa nesse momento esse clássico. De repente alguém vai me questionar, vai me criticar, mas calma, gente, calma. A gente trabalha aqui com números. Botafogo tem hoje a segunda melhor campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, só perde para o Palmeiras. Ele tem 56% de aproveitamento como visitante no campeonato, em 16 jogos, ganhou 8, ou seja, ganhou a metade das partidas fora de casa, enquanto que o Fluminense tem a sexta melhor campanha como mandante. O Fluminense tem 66% de aproveitamento como mandante, jogos em que ele teve o mando de campo, e das 16 vezes que o Fluminense entrou nessa condição, ele ganhou 10. Então, esse é o retrospecto do Botafogo como visitante, do Fluminense como mandante nos jogos. Apita Fluminense e Botafogo, Ramon Abate Abel. Ele apitou 3 jogos do Fluminense esse ano. Eu gosto sempre de trazer as estatísticas dos árbitros, né, pra gente ter uma noção, aí, uma ideia, né, de como é que vai ser o confronto. O Ramon Abate Abel, então, apitou 3 jogos do Fluminense em 2022 e há um equilíbrio assim, impressionante. Uma vitória do Fluminense, uma derrota e um empate. A vitória que ele apitou do Fluminense foi aquele jogo em Volta Redonda contra o Atlético Paranaense, 2-1 para o Fluminense. A derrota que ele apitou foi uma derrota dolorosa, 3-0 para o Internacional lá em Porto Alegre. Naquele dia o Fluminense não jogou nada. E o empate que ele apitou foi também o último jogo que ele esteve como árbitro do Fluminense. Foi Fluminense 2, Corinthians 2 na Copa do Brasil. Primeiro jogo da semifinal no Maracanã. Jogo em que o Ramon Abate Abel não expulsou o Fagner no primeiro minuto de jogo. Ele marca o pênalti para o Fluminense com a ajuda do VAR, porque ele não ia dar o pênalti. Aí, com a ajuda do VAR, um pênalti claríssimo, escandaloso, ele não deu o pênalti, só deu porque foi chamado pelo VAR. Aí deu o pênalti, mas não expulsou o Fagner. O Fagner depois cansou de fazer outras faltas, ele não deu o segundo cartão amarelo para o Fagner. E no final do jogo, já acho que nos acréscimos, ele deu um cartão amarelo para o André, um cartão totalmente administrável, ele poderia ter evitado, não havia necessidade nenhuma dele ter dado o cartão amarelo para o André, era um lance bobo, se não me engano até acho que foi reclamação, não sei, do André, mas ele não havia necessidade dele dar esse cartão amarelo para o André, e aí ele dá o amarelo e tira o André do jogo da volta no Itaquerão, quando o Fluminense perdeu por 3-0. De qualquer forma, Ramon Abate Abel, em 3 jogos esse ano, apitando os jogos do Fluminense, né? O Fluminense ganhou 1, perdeu 1 e empatou 1. Esse, então, é o resumo do clássico vovô desta tarde, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no nosso canal, acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço, saudações tricolores e vamos pra cima!